E aí, gente, bom dia. Tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo aqui sobre essa polêmica toda, né? Sobre esse vírus que está espalhado por aí, o tal do coronavírus. Esse vídeo que eu vou fazer não é falando relacionado em cima do vírus em si. Esse vídeo eu pretendo fazer, mas só que mais futuramente. Eu vim aqui para poder falar sobre o depoimento de uma youtuber, né, falando sobre esse coronavírus. É sobre uma youtuber chamada Carol Capel, né, uma youtuber que faz vídeo de entretenimento, voltado para adolescente, eu acredito, né? Eu não sei muito bem. Eu não sei, eu só sei desse vídeo que ela fez, né, a respeito, dizendo que o coronavírus não foi uma conspiração, não foi planejado, não teve um complô para isso, né? Enfim. O que acontece que é o seguinte. Falando, eu não tenho nada contra a Gabriela Capel, pessoalmente nada disso, tá? Eu só vim aqui rebater esse vídeo que ela fez. É só isso. Tá? Então, eu tava assistindo essa Carol Capel, ela falou assim, primeiramente você não sabe, ela é uma brasileira, né? Que ela mora lá na Europa, acredito, ela mora lá na Itália, na França, uma coisa assim. Aí o que acontece? Ela fala a respeito do coronavírus que ele é surgente da Ásia, né? Ali, segundo o que nos falam, o que nos contam. Aí ela diz que é tudo por culpa dos chineses, por hábitos de falta de higiene que eles têm na preparação dos seus alimentos, pelos seus alimentos que os chineses consomem, que provocaram esse vírus, né? Dizendo, existe um monte de agora, como diz aqui, ditado, desculpa de amarelo, é um ditado assim, falando que é sopa de morcego, chamada sopa de morcego, que eles comem muito, pega o morcego, faz uma sopa lá, e aí isso daí causaria o coronavírus, né? E sabe que essas coisas, essa informação não bate, cara. Você não pode ficar acreditando nessas coisas. Falar que o morcego transmite raiva, igualzinho na Idade Média, na peste bubônica. Eles falaram que isso era causado pelo rato. Agora vieram a se descobrir que não era o rato que provocava aquela peste bubônica. Misteriosamente ninguém sabe qual é a origem dessa peste bubônica, né? Existem rumores de que essa doença ainda existe. Existe algum lá nos casos lá no interior do estado do Ceará. Eles falam que é, né? Agora não sei. Bem, então, o que acontece é o seguinte, Gabriela Capri. Eles têm esse hábito deles de comerem cobra, de comerem insetos, ali. É milenar essa prática. Olha, eu não acredito nem um pouquinho, não creio nem um pouquinho que esses animais estejam causando esse tipo de doença. Né? Essas cobras, morcego. Por quê? Porque o Criador dos céus e da terra, Deus, ele não faria uma coisa dessa para poder nos afetar. Não faz sentido isso. Ele cria nós seres humanos, depois eles criam esses animais, os animais que é para nosso consumo, para nosso alimento. E aí o que acontece? A gente consome esse alimento e aí a gente fica. Ele mesmo põe doenças nesses animais, sabendo que nós vamos consumir eles e ficaremos doentes. Não faz sentido. Então eu não vou entrar nem nesse âmbito de Deus, Carol Capel, porque eu não sei qual que é a sua crença. Sabe, eu não vou entrar nisso, não vou ser invasivo a esse ponto. É só rebater alguns pontos mesmo. Tá? Aí sobre a questão que ela fala, ai, eu não sei o que tem, vocês têm que parar de crer nessas pessoas, porque isso não passam de teóricos da conspiração, só passam conspirações em suas cabeças, né? Dizendo que o governo está armando um complô para matar a toda a humanidade. Não, você está entendendo tudo errado. Você está falando que você não sabe. Tá? Você nunca pode falar aquilo que você não sabe.
não é o Estado. O Estado, ele é simplesmente uma mão de obra da elite global, elite sionista, tá? Quem que são essa elite sionista? São um bando de empresários, Gabriela, cara. Bando de empresários ilustres, sabe? Ilustríssimos, como David Rockefeller, os Rothschilds, os Bill Gates, enfim. George Soros, né, que patrocina todo o narcotráfico aqui na América do Sul. Inclusive, ele teve campanhas passadas aqui no Brasil do PT, ele patrocinou a campanha política do PT para poder criar clínicas de aborto aqui no Brasil, né, para legalizar pelo menos o aborto no Brasil. Então, mas só que o que acontece é isso, Gabriela, cara. O que acontece? Você não é o governo em si, tá? Não é. São os empresários, porque esses empresários aqui patrocinam a campanha política desses políticos. Então, quer dizer, eles patrocinam a campanha política, eles ganham por conta da campanha, do dinheiro que é embutido em época de eleição. Eles ganham. Naturalmente, o que vai acontecer é que você vai ver um Estado totalmente omisso ao cidadão comum da sociedade e todo favorecido pro lado das elites. É simples assim, tá? É simples assim. Não tem segredo. Tá bom? Aí você diz que é uma total falta de, eu acredito, de conhecimento seu, né? Dizer, esse coronavírus já existe há muito, muito, muito tempo. É igualzinho aquela doença H1N1. H1N1, que eles falaram que essa doença surgiu em 2009. Mentira, mentira. Mentindo. O sistema, mais uma vez, o sistema mentindo, como sempre, somente. Essa doença já existia lá atrás. Tá? Essa doença já existia, se não me engano, para a década de 70, de 80. Porque quando você vê essas doenças chamadas doenças erradicadas, você nunca imagina o seguinte: o Estado ele tá protegendo a gente dessas doenças. Não, o que aconteceu que é o seguinte: eles pegam alguns casos desses, eles colocam as pessoas de quarentena, dão os tratamentos para quem está infectado com isso, a pessoa melhora. Aí o que acontece? Essa chamada erradicação, eles pegam o vírus, vão para o laboratório, estuda, fortalece esse vírus, para esse vírus criar uma resistência maior perante os remédios, perante até mesmo o nosso sistema imunológico. Certo? E aí o que acontece? A doença ficou mais forte, eles lançam de novo. Vamos ver no que vai dar. Se essa doença no passado matou 100 mil, agora vai matar 200, 300, 500 mil. É isso que acontece. Isso aí também, eu não cheguei a assistir, porque não é nem necessário. Existe um outro vídeo dela futuro que ela fala sobre a questão. Bill Gates está patrocinando o coronavírus. Eu vou falar uma coisa. Parece tudo bobeira que eu tô dizendo aqui. O que eu digo, que o Thiago Lima do Desperte-se fala, aquele cara lá, do Davi do Encarando Sobrenatural, o Rubens Sodré do Verdade Oculta, parece tudo bobeira o que a gente fala aqui, mas você começa a ligar as coisas, e você não pode ligar as coisas assim. Você tem que ligar, assim. Entende? É o seguinte, o Bill Gates, há mais de 10 anos, há 10 anos atrás, ele disse que iria patrocinar uma vacina, que a nossa população mundial já passa não sei de quantos bilhões, né? E se continuar crescendo assim vai ter um problema no planeta. Então a solução ele deu. Ele numa palestra, ele deu uma solução, criar uma vacina. E essa vacina vai controlar a população. Ele não falou de homicídio. Ele falou de homicídio. Mas acontece que o negócio é o seguinte: eu não creio no sistema. O sistema não está aí para poder
fazer bem para mim, para você, ou para nós cidadãos comuns da sociedade. Não está para isso. Não está. Eu tenho convicção, tenho plena fé nisso, tá bom? Porque você vê, você acha mesmo que reuniões da ONU, eles vão discutir interesses relacionados ao pobre? Você crê mesmo nisso? Aquelas mulheres nojentas, com um salto alto desse tamanho, você acha que elas gostam de pobre? Hã? Gente, é muita inocência da parte de um ser falar uma coisa dessa. Dizer que é tudo conspiração, que é tudo bem, eu não vou, você tem o direito de você crer ou de não crer. Mas é um negócio seguinte, tá bom? Porque quando você publica uma coisa dessas, um vídeo desses, pessoas igual a eu, Thiago Lima, o Davi do Encarando Sonantal, o Rubi Sodré do Verdade Oculta, isso dói na gente como um chute naquele lugar, nas partes íntimas, sabe? Isso dói como um chute, tá? Por quê? A gente tá aqui, eu, o Thiago Lima, o Davi do Encarando Sobrenatural, o Rubi Sodré do Verdade Oculta, a gente tá expondo a nossa cara aqui, denunciando todo esse complô, essa elite. A gente tá correndo risco de um monte de coisa, né? De tomar processo, de ir preso, de até ser morto, né? Por questão de, vamos dizer assim, de intolerância, né? Agora que o bicho tá pegando mesmo, o tal do fake news, né? Não sei o que tem, vamos combater o fake news. Isso daí é uma censura disfarçada. Esse fake news é uma censura disfarçada para poder caçar os nossos direitos civis, de parar de falar os fatos que realmente são, que são de interesse de nós, cidadão comum da sociedade, e vai totalmente contra o interesse das elites do Estado, que o Estado assim trabalha para eles e não para nós. Nós que pagamos o salário dos políticos, né? Nós pagamos o salário dos políticos, dos funcionarismo público, enfim, para tudo isso, no fim, se voltar contra a gente, oprimir a gente. E no final, simplesmente, o que vai acontecer é o abate. O abate no boi no matadouro. O porco no matadouro. É isso que é o final da gente. Ou de muitos, infelizmente, será assim. Então, eu diria o seguinte, para todo o público dessa menina, por favor, mais uma vez, eu não quero falar nada aqui de errado para poder dar a entender que eu tô sendo um grosseiro, que eu tô com perseguição contra ela. Não é. Simplesmente é o seguinte, sobre determinado assunto, se vocês querem ouvir, vocês procurem, por favor, quem entenda, tá? Vocês, por favor, procurem quem entenda do fato, porque o que acontece? A Carol K, ela faz um trabalho totalmente diferente disso, tá? O negócio dela é voltado para a área do entretenimento. Não é voltado para essa área de denúncias, né? Sobre acontecendo fatos dentro da religião, política, enfim. Porque é o seguinte, como eu já disse antes, a gente, eu, Davi, Thiago Lima, Rubi Sodré, estamos aqui botando a nossa cara a tapa, correndo um monte de risco. Aí vem uma pessoa assim e fala que isso daí é teorias das conspiração. Isso dói, tá? Isso dói. Isso dói na gente como um chute nas partes íntimas. Dói como um chute na parte íntima. Tá? Então, era só isso mesmo que eu tenho para poder falar. E valeu, obrigado, gente, por ter assistido.